Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma leitura do Cavaleiro Preso na Armadura. Continuando aqui, após a entrada dele no Castelo do Silêncio e conseguir abrir a primeira porta, né? Eu vou reler o finalzinho do que eu estava lendo para vocês no episódio anterior do nosso podcast. Então, vamos lá. Naquele instante, ele viu uma porta na parede mais afastada da sala, então caminhou até ela, abriu-a lentamente e entrou em outra sala. O aposento seguinte parecia-se muito com o anterior, exceto por ser um tanto menor e também era destituído de qualquer sonoridade. Para passar o tempo, o cavaleiro começou a falar alto consigo mesmo. Ele dizia qualquer coisa que passasse pela sua cabeça. Falou sobre como era quando criança e sobre como era diferente dos outros meninos que conhecia. Enquanto esses caçavam codornizes e brincavam de pregar a cauda no javali, ele ficava lendo dentro de casa. Como os livros eram escritos à mão pelos monges, não havia muitos deles, e ele logo os tinha lido todos. Foi então que começou a falar impulsivamente com qualquer pessoa que encontrava pela frente. Quando não havia ninguém para conversar, conversava consigo mesmo, exatamente como estava fazendo neste momento. Inesperadamente pegou-se dizendo que tinha falado tanto a vida inteira para evitar se sentir sozinho. Lembrando então, pessoal, que essa primeira porta apareceu para ele porque ele reconheceu finalmente que ele tinha medo de ficar sozinho. E aqui ele está continuando essa reflexão, né, pensando na vida toda, no passado dele, o que ele fazia de estratégia contra essa sensação de solidão, né? Continuando aqui, o cavaleiro refletiu intensamente sobre isso até que o som de sua própria voz quebrou o silêncio desalentador. Acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Quando disse essas palavras, uma outra porta apareceu. O cavaleiro a abriu e entrou na sala seguinte. Era menor do que a anterior. Ele sentou no chão e continuou a pensar. Logo, irrompeu em sua mente que, durante toda a sua vida, perdera tempo falando sobre o que tinha feito e o que iria fazer. Nunca desfrutava o que estava realmente acontecendo. E assim uma outra porta apareceu. Ela conduzia a uma sala ainda menor do que as outras. Vou fazer uma pausa aqui. Isso aqui é bem a questão da meditação e da atenção plena, de ficar no aqui e agora. Que ele passou muito tempo perdendo tempo falando do passado ou pensando no futuro, né? Falando sobre o que tinha feito e o que iria fazer, nunca desfrutara o que estava realmente acontecendo. Ou seja, nunca estava no momento presente, não estava desfrutando, não estava sentindo aquilo, né? Então a gente costuma ir para a cabeça e fica na narrativa, no pensamento do que foi, do que vai ser, ou do que tinha que ser, o que devia ter sido, o que não foi, ou o que tem que ser, o que tem que acontecer. E é sempre uma coisa de objetivos, né? De supostas concepções de sucesso, de metas, mas que quando elas chegam, mesmo que elas realmente aconteçam, a pessoa está tão viciada em ficar na imaginação, na narrativa, que a parte do sentir está meio atrofiada e ela não curte tanto assim, mesmo que se for aquele sucesso que chega para ela, ela não consegue degustar porque está ali, já vai ter alguma outra coisa, está tão viciada em buscar alguma meta, algum objetivo, algum lugar para chegar, que o aqui e agora é sempre tratado como um meio para um fim, e esse fim está sempre no futuro, e o futuro nunca chega, porque o futuro simplesmente não existe, e só existe o aqui e agora. Mas a gente costuma entrar nesse fluxo, né, e vai perdendo a capacidade de desfrutar os momentos presentes, porque está sempre esperando algum grande acontecimento, alguns fogos de artifício que duram por pouco tempo, e mesmo durando por pouco tempo a gente não aproveita o tanto que poderia estar aproveitando caso a gente tivesse o foco em realmente saborear, degustar, saber tirar proveito, saber enxergar as nuances do que já existe no aqui e agora, saber sentir, né? Voltando a essa reflexão do cavaleiro preso na armadura, próxima página no meu livrinho. Incentivado pelo progresso, o cavaleiro fez algo que nunca havia feito antes. Sentou-se tranquilo e ouviu o silêncio.
Ocorreu-lhe que, na maior parte de sua vida, nunca tinha realmente ouvido alguém ou alguma coisa. O sussurro do vento, o tamborilar da chuva e o som da água nos córregos com certeza sempre estiveram presentes, mas ele nunca os ouvira de verdade. Também não ouvira Juliet, que era a esposa dele, né? Quando ela tentava lhe dizer como se sentia, especialmente quando ela estava triste. Isso lembrava ao cavaleiro que ele estava triste também. De fato, uma das razões por que passara a deixar a armadura no corpo o tempo todo era que ela abafava o som da voz triste de Juliet. Tudo que tinha de fazer era abaixar a viseira e com isso conseguia fazê-la se calar. Caramba, hein? Vamos dar uma analisadinha aqui. Começando lá em cima, ocorreu-lhe que na maior parte da sua vida nunca tinha realmente ouvido alguém ou alguma coisa. Eu vou expandir isso aqui porque realmente é comum acontecer da pessoa estar ouvindo, mas ao mesmo tempo que ela está ouvindo, ela já está pensando no que responder, ou pensando numa suposta solução, ou uma contra-argumentação, e já está rebatendo o que ela está ouvindo sem ter ouvido direito, sem estar prestando atenção, sem estar sentindo mais uma vez o que é que está por trás daquela mensagem que está chegando ali. E já está levantando essa armadura, já está vestindo a armadura de, no caso que eu estou explicando aqui, de pensamentos, né? A armadura de postura mental, a armadura de argumentos, de não sentir, que aquilo vai se fechando e te impede de realmente aprender os fatos do que está acontecendo ali, seja, né, da vida ao seu redor, seja o argumento de alguém que está falando com você. Então aqui o mais fácil, né? Foi para esse cavaleiro se anestesiar de tudo, né? De diminuir a importância e colocar essa viseira, né? Que deixou ele até, digamos, mais cego para o que estava acontecendo ali. Continuando aqui, Juliet devia se sentir muito solitária falando com um homem revestido de aço, tão sozinha quanto ele se sentia sentado nessa sala que parecia um túmulo. Sua dor e sua solidão emergiram. Logo sentiu também a dor e a solidão de Juliet. Anos a fio ele a forçara a viver em um castelo de silêncio. Começou a chorar. Voltando a essa questão do relacionamento aqui, às vezes é mais fácil ignorar um problema do que lidar com ele, mas a fazer isso, que tipo de atitude que a gente está tendo, né? Principalmente com as pessoas mais próximas que a gente diz que ama, e surge um problema levantado por aquela pessoa e a gente não quer olhar, né? Não quer tentar entender, não quer perceber que talvez eu deva mudar, talvez a própria pessoa deva fazer algum esforço, alguma atitude diferente ali. Então é mais fácil tentar se defender. E essa tentativa de defesa é um símbolo também aqui para a armadura, né? Que é colocar-se numa posição de eu sou a vítima, né? Digamos, eu estou sendo atacado, eu preciso me defender, eu vou vestir minha armadura e me colocar como alguém que não tem uma posição ali, não tem culpa, né? Não tem nada a ver com isso aqui. Você se retira do suposto problema, você se retira da equação, faz de conta que aquela equação ou problema não existe, né? Se anestesia para ele. Ou simplesmente ignora, varre para debaixo do tapete o problema e como se não fosse nada e fosse ficar tudo bem, simplesmente fingindo que não aconteceu nada, né? Fingindo que não é nada demais, que, enfim. E é isso, várias interpretações aqui para a gente da questão da armadura, né? E isso foi levando a Juliet a se sentir solitária nesse processo todo. E o cavaleiro, e o próprio cavaleiro, né, se colocando num processo que ele foi se isolando, e ele foi se colocando dentro dessa armadura, então, nessa defesa dele, ele foi se isolando do mundo, se isolando, no caso aqui da Juliet também. E colocando uma barreira nessa relação, né, e impedindo que fluísse de uma forma, uma troca, mesmo que fosse uma troca de informação que trouxesse à tona ali alguma dificuldade, algum problema a ser encarado pelo casal, né? E vamos continuar aqui.
O cavaleiro chorou durante tanto tempo que as lágrimas transbordaram dos orifícios de sua viseira e encharcaram o tapete onde se sentara. As lágrimas fluíram até a lareira e extinguiram o fogo. De fato, a sala inteira estava começando a inundar, e se naquele momento uma outra porta não tivesse surgido na parede, o cavaleiro poderia ter se afogado. Embora estivesse exausto por causa do dilúvio, ele forçou o caminho até a porta, abriu-a e entrou em uma sala que não era muito maior do que o estábulo onde uma vez abrigara o seu cavalo. Por que será que essas salas vão se tornando cada vez menores? Ele se perguntou em voz alta. Uma voz respondeu: porque você está fechando o cerco sobre si mesmo. Assustado, o cavaleiro olhou à volta. Ele estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. Quem tinha falado? Você falou, disse a voz, respondendo ao seu pensamento. A voz parecia vir de dentro dele. Seria possível? Sim, é possível, respondeu a voz. Sou o seu eu verdadeiro. Vou fazer uma pequena pausa aqui. Então, a sala vai se tornando cada vez menor porque ele vai fechando o cerco sobre si mesmo e, de repente, uma voz surge. Essa voz é o eu verdadeiro. Eu vejo duas interpretações para esse fechar o cerco sobre si mesmo, que é de realmente encurralar essa narrativa, esse personagem construído, que vai se tornando cada vez mais claro e com menos local para fugir, né? Para se defender. Então, fechando o cerco sobre si mesmo, né? E cada vez mais encarando a si mesmo, cada vez mais assim, vendo a sua própria verdade. E, por outro lado, a voz do eu verdadeiro começando a surgir ali nesse mesmo processo, né? Ou seja, começando a se aproximar mais do seu próprio centro, voltando mais ao reconhecimento de si mesmo e das consequências das próprias atitudes, né? Do processo todo da vida dele, desde a infância e até o casamento dele aqui também, né? De olhar para si, de se encarar, se reconhecer e ver o seu eu verdadeiro. Voltando aqui. Então a voz que parecia vir de dentro falou: sim, é possível, respondeu a voz, sou o seu eu verdadeiro. Mas eu sou o meu eu verdadeiro, protestou o cavaleiro. Olhe para si mesmo, disse a voz com uma ponta de desgosto. Sentado aí, meio morto de fome, envolto nessa sucata com uma viseira enferrujada e ostentando uma barba ensopada. Se você é o seu eu verdadeiro, ambos estamos encrencados. Caramba, hein? Esse diálogo aqui do eu verdadeiro com o personagem, o ego ali, a narrativa, né, o egocentrismo desse cavaleiro tentando se afirmar como o eu verdadeiro e o verdadeiro jogando na cara dele, que tipo, ó, acho que não, hein? Presta atenção. Falando em presta atenção, continuando aqui, agora preste atenção, disse o cavaleiro. Vivi todos esses anos sem ouvir uma única palavra sua. Agora que ouço, a primeira coisa que diz é que você é o meu eu verdadeiro. Por que não se manifestou antes? Tenho estado por perto há anos, replicou a voz, mas esta é a primeira vez que você fica quieto bastante para me escutar. O cavaleiro estava confuso. Se você é meu eu verdadeiro, então diga-me, por favor, quem sou eu? A voz respondeu gentilmente: você não pode achar que vai aprender tudo de uma vez. Por que não dorme um pouco? Está bem, disse o cavaleiro, mas antes de dormir quero saber como devo chamá-lo. Vou dar uma pausa aqui, pessoal. Então, a voz do eu verdadeiro dizendo: tenho estado por perto há anos, replicou a voz, mas esta é a primeira vez que você fica quieto bastante para me escutar. Então, escutar a intuição, escutar essa voz mais de dentro, do coração, da alma, que mostra que é um senso de direção, é um senso de caminho, de verdade interior, independente de personagens, de supostos deveres que se devem ser feitos, que são influências, às vezes, de pessoas ao redor, da cultura, da sociedade, ou a própria estratégia de defesa criada pela pessoa para lidar com esse mundo exterior, né, que bloqueia não só o mundo exterior, como o acesso ao seu eu verdadeiro também.
E no processo aqui de desarme desse cavaleiro, né, de abrir mão dessa armadura, que vai voltando a ter contato com essa voz interior, esse eu verdadeiro, que vai mostrando o caminho, né, da onde a pessoa se perdeu porque não conseguia ouvir, não conseguia mais enxergar, porque tinha na sua mente, tagarela ali, ideias que estavam gerando um ruído que impede da pessoa ouvir o que ela realmente é, o que ela realmente quer para ela, né? Ou verdades que poderiam ajudar ela no processo todo aí da vida dela, né? Então, essa questão de silenciar, mais uma vez aqui, incentivando a ideia da meditação, do silêncio, do recolhimento íntimo, de se ouvir, de ficar em contemplação, de simplesmente silenciar esse barulho mental, ainda mais nos dias de hoje, que a gente está cada vez mais mergulhado nessa tal da economia da atenção, que as mídias cada vez mais tentam estabelecer processos dos aplicativos, da televisão, das séries de TV, de um jeito que vão conseguir monopolizar a sua atenção para que você dê cada vez mais tempo do seu tempo para eles poderem te mostrar propaganda e você poder clicar e comprar, né? E então essa tagarelice constante, esse scroll infinito que os aplicativos desenvolveram para a gente não sair nunca das telas, são estratégias estabelecidas para a gente ficar lá, para eles fidelizarem o cliente, e no processo dessa fidelização a gente vai se perdendo de nós mesmos, nós vamos nos perdendo de nós mesmos, né? E deixando de ouvir essa voz para ficar simplesmente na ruminação, no tagarelismo mental sobre várias coisas, e estar até no processo de FOMO, né, de Fear of Missing Out, de medo de estar perdendo as novidades que estão acontecendo nas mídias. Eu preciso ficar por dentro, não posso ficar por fora. E aí o tagarelismo vai continuando e a pessoa vai girando em círculos num caminho que às vezes não é o dela, se perdendo de si mesma, e talvez tenha que passar por um caminho possivelmente doloroso como o do cavaleiro preso na armadura, da gente preso no nosso tagarelismo mental, nesses processos de economia da atenção, que não quer economizar nossa atenção, quer nos exaurir, né? Nos deixar totalmente viciados nesse processo todo aí. Vamos lá, falei demais, vamos voltar aqui para o livro. Está bem, disse o cavaleiro, mas antes de dormir quero saber como devo chamá-lo. Chamar-me? Perguntou a voz surpresa. Ora, eu sou você. Não posso chamar você de eu. Isso me deixaria confuso. Tudo bem, me chame de Sam. Mas por que Sam? Perguntou o cavaleiro. Por que não? Veio a resposta. Você deve conhecer Merlin, disse o cavaleiro, a cabeça começando a inclinar de sono. Então seus olhos se fecharam enquanto ele mergulhava num sono profundo e sossegado. Ao acordar, o cavaleiro não sabia onde estava. Estava apenas cônscio de si mesmo. O restante do mundo parecia ter desaparecido. Somente quando já estava plenamente desperto foi que percebeu que Esquilo e Rebeca estavam sentados sobre seu peito. Como vocês entraram aqui? Ele perguntou. Não estamos lá dentro, disse Esquilo sorrindo. Você está aqui fora, Rebeca rulhou. O cavaleiro arregalou os olhos e colocou-se em posição sentada. Ele observou a paisagem, admirado. Sem dúvida ele estava no caminho da verdade, bem do outro lado do castelo do silêncio. Como foi que saí de lá? Ele perguntou. Rebeca respondeu, da única maneira possível, você concebeu a saída. A última coisa que lembro, disse o cavaleiro, era que estava falando com... Ele se deteve. Queria contar para Esquilo e Rebeca a respeito de Sam, mas não era fácil explicar. Além disso, tudo poderia não ter passado de imaginação. Havia muito sobre o que refletir. O cavaleiro esticou o braço para coçar a cabeça e precisou de algum tempo para perceber que, na verdade, estava coçando a própria pele. Ele levou ambas as manoplas à cabeça. O elmo havia se desprendido. Tocou a face e sua longa barba descuidada. Esquilo, Rebeca, ele gritou. Nós sabemos, eles disseram alegremente, em uníssono. Você deve ter chorado novamente no Castelo do Silêncio. Chorei sim, confirmou o cavaleiro, mas como é possível que um elmo inteiro se corroa da noite para o dia? Os animais riram alvoroçadamente. Rebeca ficou ofegante, dando pinotes pelo chão.
O cavaleiro achou que ela ia acabar saindo do corpo. Exigiu que lhe contasse o que era assim tão engraçado. Esquilo foi o primeiro a recuperar o fôlego. Você não passou apenas uma noite no castelo. Então, quanto tempo se passou? E se eu lhe dissesse que, enquanto você estava lá dentro, poderia ter facilmente juntado mais de 5.000 nozes? Eu diria que você é louco, exclamou o cavaleiro. Você permaneceu no castelo por muito, muito tempo, afirmou Rebeca. O cavaleiro estava boquiaberto, sem poder acreditar. Olhou para o céu e com voz estrondosa disse: Merlin, preciso falar com você. Como prometera, o mago apareceu imediatamente. Estava nu, exceto pela longa barba, e pingava de molhado. Aparentemente o cavaleiro pegara Merlin tomando banho. Perdoe-me por essa intrusão, disse o cavaleiro, mas trata-se de uma emergência. Não faz mal, disse Merlin, interrompendo. Os magos acabam se acostumando com essas inconveniências. Ele sacudiu a barba para tirar a água. Para responder à sua pergunta, devo dizer que é verdade. Você permaneceu no Castelo do Silêncio por um longo tempo. Merlin nunca deixava de surpreender o cavaleiro. Como você sabia que eu queria perguntar isso? Como me conheço, posso conhecer você. Somos todos partes um do outro, respondeu o mago. Vou fazer uma repetição. Como me conheço, posso conhecer você. Somos todos parte um do outro, respondeu o mago. Essa questão do autoconhecimento você pode encontrar na espiritualidade também, de que conhecer a si mesmo, conhece-te a ti mesmo, né? E isso vai te libertar, né? Conhece a verdade te libertará, e conhece-te a ti mesmo. E conhecer a sua própria humanidade, conhecer o seu próprio processo, o caminho que você trilhou ali, você pode depois ajudar as outras pessoas trilhando o mesmo caminho e pode compreender o que elas estão passando, às vezes só de um relance, só de um olhar, por você já ter passado por aquilo, você poder compartilhar e ajudar os viajantes que estão pegando a mesma jornada que você, no caso aqui a jornada do caminho da verdade. Por isso que é interessante a gente, depois de um tempo, né, estudando e mexendo, trabalhando com espiritualidade, a gente vir e passar adiante, né, os aprendizados que a gente experimentou, experienciou principalmente, porque há aqueles que tentam passar na teoria, né? Lê um bando de livro, virou um teoricão e eu vou passar adiante o que eu li. E nesse momento de passar adiante, a coisa não vai com muita verdade, não vai com muita energia e a coisa não fica muito bem, digamos, palatável para quem ouve, né? Não digere, não desce bem, não convence, sabe? Então, a questão da pessoa ter a experiência junto com a teoria, ter a prática, faz com que o que ela diz, o que ela ensina na teoria tenha um fundo de verdade que é mais assim acreditável, né? Tem mais crédito, tem mais força e a própria pessoa pode ter ali mais força presencial na hora de passar aquilo, né? Então é uma questão interessante aqui. Como já estamos com mais de 22, 23, 24 minutos aqui de podcast, eu vou fazer uma pausa por aqui. E a gente continua essa aventura no próximo episódio do nosso podcast. Então, um abraço para vocês e até a próxima, pessoal.